Mas o Império Romano não é mais o mesmo. Constantino, em 330, prioriza a antiga Bizâncio para ser sede de seu império cristão, cristão entre aspas, né? Renomeando-a por Constantinopla. E criando a partir de então uma nova Roma no Oriente, para desprivilégio da cidade eterna, a Roma italiana, Constantinopla. Nova sede do Império Romano, que a essa época é terrivelmente ameaçada pelo crescimento do poder dos bárbaros, que em um movimento como uma grande avalanche, com ponto de início nos deslocamentos de povos tártaro-mongóis vindos das planícies centrais da Ásia e empurrando os germanos contra as enfraquecidas guarnições romanas, que em 378 vê perderem-se muitos territórios a estas tribos e finalmente em 410 sofre uma invasão à sua, entre aspas, invencível cidade por parte de Alarico, o visigodo, e a estes seguiram-se os suevos, alanos e vândalos, e a estes últimos tão horrenda marca deixaram na sociedade romana após sua invasão, que ficou característico o termo vandalismo para extrema violência. Invasão dos povos bárbaros. Temos aí no mapa que está em tela anglo-saxões, francos, godos, visigodos, ostrogodos, hunos e vândalos. Invasores bárbaros Império Romano entre 100 e 500 depois de Cristo. E em meio a esta terrível convulsão em que vai desfazendo-se todo o edifício construído desde Remo e Rômulo, e que tornara-se tão grande que abarcava quase todos os povos do mundo, mas que agora despenca a golpes implacáveis em todas as suas estruturas, vemos assentarem-se as primeiras pedras que constituíram o magnífico edifício desta catedral, que se constituirá no maior poder da Idade Média, que crescerá e se fortalecerá até que a corrupção, a ganância, o paganismo e a imoralidade abram terríveis rachaduras em sua construção, mas que neste momento, quando perante Átila, o chamado flagelo de Deus, que em junho de 452 invade Roma para terminar de pôr abaixo o danificado palácio de César, não encontrará resistência por parte de grandes imperadores, de sábios e persuasivos senadores ou de valentes generais. Não. Apenas um homem tem coragem e competência suficiente para ir diante deste voraz conquistador e usar toda a sua capacidade e força argumentativa para demovê-lo desta sanha destrutiva. E este homem chama-se Leão, também conhecido como Leão I, bispo de Roma, e a partir de então este é o verdadeiro representante do poder na cidade imperial, o poder eclesiástico. Leão I. A partir de então, podemos observar a linha histórica de sucessões papais que apresentam ao mundo personagens importantes, não tão importantes, com grandes feitos históricos e também outros com ações abjetas. Desde Leão I, aquele que pela importância de seu personagem assumiu um papel de protagonista na história desta Roma fragilizada diante de fortes adversários que, aliás, serão romanizados, a exemplo do que aconteceu com os romanos em relação aos gregos, quando os vencedores assumem a cultura dos vencidos, e cristianizados pelos pioneiros da propagação da mensagem da Igreja aos bárbaros conquistadores, convertendo-os em conquistados, não pelas armas, e sim pela cultura e pela religião. E citamos apenas alguns exemplos, como o de Agostinho de Hipona, que entre 396 e 430 exerceu seu ministério como bispo de Hipona na África romana,
combateu fortemente as heresias donatista e pelagiana e compôs obras teológicas que tornaram-se referências para o pensamento da Igreja durante toda a Idade Média e são até hoje muito importantes, sendo inclusive largamente usadas pelos reformadores, tratando acerca da graça, da Trindade, a cidade de Deus, que apresenta uma ampla visão entre a situação da Igreja e do Estado, as duas cidades e sua obra-prima, as Confissões, onde vemos todo o gênio deste sábio. São Martinho, filho de um soldado que nasceu na Panônia, Hungria, e que dedicou boa parte de sua vida na evangelização da Gália, em 375. São Patrício, que talvez tenha nascido na Bretanha e é um importante referencial para o monasticismo e a cristianização da Irlanda entre 432 e 461. São Bento, que nasceu em 480 em Nórcia e foi um importante sistematizador das regras para a vida monástica, que graças ao apoio papal e à grande aceitação continuaram regendo as comunidades monásticas até a época em que surgirá um personagem que caracterizará uma nova forma de relação entre a Igreja e o Estado no Ocidente, Carlos Magno. (768 a 814). Carlos Magno. Foram monges beneditinos os responsáveis pela cristianização dos ângulos em 596. E deste modo a Igreja Católica cresceu, se expandiu e se fortaleceu, tornando-se uma grande catedral que abarcava em sua nave todos os povos que outrora subvertiam todo o mundo antigo ao caos. E nessa grande obra participaram personagens que contribuíram com suas habilidades e empenho evangelístico, mas outros que sem essas habilidades foram, no entanto, também grandes contribuintes para o engrandecimento desta soberba obra, e podemos ver o braço armado da Igreja manifestar-se agora por meio de uma figura não eclesiástica, à moda dos romanos, mas agora na verdade um fruto do cristianismo de sua época, e enfim, aquele que definitivamente empurra o restante da Europa para dentro dos muros da Igreja. O homem responsável por esta obra, como já citado, foi Carlos Magno, conforme nos diz Philippe Hughes. Carlos Magno conseguiu formar um grande estado que se estendia do Ebro até o Elba e do Mar do Norte para além do Tibre. Era um verdadeiro estado e não um ajuntamento de territórios e jurisdições. A sua base constituía uma tentativa de criar na terra a cidade de Deus. Carlos Magno foi um príncipe cristão em sentido mais verdadeiro do que o que se poderia atribuir a Constantino ou Justiniano. Foi através da religião comum de seus povos que ele governou. Com ela criou e promoveu seu bem-estar, estendeu o seu império, no qual labutou durante 40 anos. Foi o seu paladino contra o Islame no sul e contra as tribos pagãs na Germânia, os saxões do norte. Só depois de 30 anos de guerra conseguiu dominar e converter ao cristianismo estes últimos, assim mesmo à força. Infeliz começo para a Igreja que talvez tenha afetado todo o cristianismo subsequente. Philippe Hughes, História da Igreja Católica, páginas 81 e 82, Editora Domino, São Paulo. Que esplendor que poderio a Igreja alcançou com a ascensão deste homem ao poder imperial, e sem dúvida que progresso para a formação da sociedade ocidental, agora pacificada por um poder unificador e controlador do mosaico de povos que são o germe da Europa atual, e que são agora retirados do caos das intermináveis guerras de conquistas e saques, e podem enfim laborar pelo progresso,